Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari, do blog Leituras da Mari, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as minhas leituras de agosto. Agosto eu cumpri a minha meta, eu li mais de 5 livros, no caso eu li 6 livros em agosto. A minha meta é ler 5 livros, né, durante os meses, porque eu não tenho muito tempo, eu faço faculdade, eu tenho um projeto que eu desenvolvo na faculdade, eu tenho os blogs, o blog Leituras da Mari, o blog Romance de Época e Vida, as respectivas redes sociais, para dar conta, eu tenho trabalho também para dar conta, enfim. Acaba sendo muito corrido e eu acabo não conseguindo ler muitos livros por mês. Então eu estabeleci essa meta de ler mais ou menos um livro por semana. Às vezes eu consigo ler mais, porque os livros são mais curtos, as histórias são mais fluidas, e às vezes eu não consigo alcançar isso. Mas, de modo geral, esse ano eu tô conseguindo alcançar a minha meta de no mínimo 5 livros, sim. Eu tô bem orgulhosa de mim. O primeiro livro que eu vou conversar com vocês também foi o primeiro livro que eu li, que foi Uma Aventura para a Heloísa, da Diane Barker. Não sei se eu pronunciei o nome da autora correto, mas eu acho que é esse. Esse livro ele é um spin-off de uma série que a autora tem, que é uma série de romances de época ambientado aqui no Brasil no período da Belle Époque. O primeiro livro foi Um Amor para Penélope, que é onde a gente conhece a Heloíse, que é a protagonista desse outro livro aqui, Uma Aventura para a Heloíse. E a gente conhece ela no Amor para Penélope quando ela ainda era uma garotinha, ela era criança, ainda acho que se não me engano ela tinha 10 anos, coisa assim, quando a história se passou. E eu adorei ela naquele livro, porque ela era uma garota super espivitada, super pra frente do seu tempo, questionadora, gostava de animais, esse tipo de coisa. E aqui nesse livro, que é o livro dela, que é um livro bem curtinho, de 64 páginas, então eu posso considerá-lo como um conto. E nesse conto ela já vai estar adulta, mas ela continua com a mesma personalidade espivitada, questionadora e à frente do seu tempo, né? Nessa época das primeiras 2 décadas do século XX, as mulheres começaram a frequentar a faculdade em alguns países, né? Principalmente na França. Então a Heloíse ela acaba estudando ciências naturais na França, mas o que ela queria realmente era estudar medicina veterinária. Acontece que a faculdade de medicina veterinária na época não aceitava mulheres ainda. Então ela teve que se contentar com ciências naturais para depois ela poder, com o tempo, né, estudar medicina veterinária. E como ela frequentou a faculdade, então ela acaba sendo uma pessoa que desenvolve ideias, diferentemente da maioria das mulheres aqui no Brasil, que não frequentavam a faculdade naquela época, né, não tinha esse acesso à educação superior. Ela então acaba sendo uma pessoa à frente do seu tempo, né? Ela acaba se engajando em causas sociais, luta pelo direito do voto das mulheres, o voto feminino e várias outras coisas. Então ela é uma garota super à frente do seu tempo. Ela sempre teve esse desejo de ser médica veterinária, cuidar dos animais. E então um casal de amigo dela, um casal estrangeiro, acaba convidando ela para uma expedição que eles iam fazer na Amazônia para descobrir novas espécies, enfim, seria assim a chance da vida dela, seria assim a grande realização da vida dela, poder conhecer diversas espécies, estudar diversas espécies, enfim. Só que a família dela, principalmente o pai dela, é um pouco conservador ainda nesse aspecto, né, de deixar a filha viajar com uns estranhos, por mais que eles sejam conhecidos dela, enfim, deixar ela viajar assim para um lugar distante, sendo uma moça solteira, com pessoas que nem eram da família, é meio complicado, né? Então a Heloíse tem essa missão de tentar fazer o pai aceitar essa ideia, né? E para isso ela conta com a ajuda da madrasta dela, que é a Penélope, que é a mocinha do livro É um Amor para Penélope, que se casou com o pai dela, no caso. Então ela acaba tentando convencer o pai dela de deixar ela fazer essa viagem. Nesse meio tempo ela conhece o Adrian, que é um sobrinho desse casal que chamou ela para ir para fazer essa expedição na Amazônia. E ele também vai nessa expedição. Só que o encontro deles é meio que ódio à primeira vista, né? Porque ela acha ele muito antipático e, tipo, acha ele muito mexidinho, com alguns pensamentos machistas. E como ela é super à frente da época, super centrada nessa coisa de feminismo, de lutar pelos seus direitos, enfim, ela acha ele um pouco machista. Só que, na realidade, foi apenas uma impressão. Na realidade, ele não é desse jeito. Enfim, e aí aos poucos, nessa relação de cão e gato, eles vão se encontrar algumas vezes, vão se bicar algumas vezes, mas vão acabar se apaixonando um pelo outro, né? Claro, inevitavelmente. E assim vai surgindo essa paixão, esse romance, e vai se desenvolvendo a história. Eu gostei bastante desse conto, é um conto bem fofinho, é um conto que você pode ler ele em uma tarde, porque são apenas 64 páginas, é um livro bem rapidinho de ser lido.
Então você consegue ler em uma tarde. E a escrita da Diane é muito divertida e é muito fluida, gente. A gente consegue ler muito rapidinho e se deliciar com essas histórias. E aí, outro livro que eu li também no Kindle foi o livro da Ione Simões, do canal Minha Vida Literária, que é um canal que eu sigo há muitos anos. Eu simplesmente adoro as indicações dela, os vídeos dela. Então, com certeza, iria querer ler o livro dela assim que ela lançasse, né? Então, ela lançou, independentemente na Amazon, uma coleção de contos chamada Vidas na Noite. São histórias que giram em torno de um bar, são ambientadas em um bar. São histórias que giram em torno dessa temática Vidas da Noite, e todas elas se passam em um bar. E eu gostei muito desses contos, são contos assim muito profundos que fazem a gente refletir, são contos sensacionais. Eu adorei a escrita da Ione, essa mostra da escrita da Ione, sabe? E eu tenho certeza que quando ela lançar o livro de romance, ela vai arrebentar, porque, gente, esse livro já foi sensacional. E assim, eu não tenho muito... Eu quero ler mais contos, eu estou me propondo a ler mais contos, mas eu não tenho muito costume de ler contos, porque eu não gosto muito de histórias curtas, bem curtinhas, tipo contos pequenos. Não digo esses contos de mais de 50 páginas, digo contos pequenos. Porque eu acho que a maioria dos contos não conseguem, assim, criar uma ambientação legal, não conseguem dar profundidade pra história, né? A maioria dos contos acontece muito rápido e eu não consigo sentir profundidade nas histórias. Mas esse livro da Ione não, esses contos da Ione não. Apesar deles serem bem curtinhos, poucas páginas cada conto, tem profundidade, tem uma ambientação incrível, tem história, tem coisas acontecendo e, tipo, eu adorei. Recomendo demais pra vocês precisam ler. Também é um livro que você lê bem rapidinho, um livro de menos de 100 páginas, que você lê bem rapidinho, assim, em uma tarde. Eu, por exemplo, li ele nos trajetos para a faculdade. Ida e volta, acho que foi umas 2, 3 idas e voltas para a faculdade. Eu gasto mais ou menos uns 30 minutos da cidade até a faculdade, que a faculdade não fica na cidade, né? Ela fica um pouquinho mais afastada assim, na cidade, do centro urbano aqui da cidade. Então, eu li bem rapidinho esses contos. Eu acho que é uns contos que você lê, tipo, em 2, 3 horas. Uma sentada, uma tarde, você lê esses contos. E outro livro maravilhoso que eu li foi este daqui, Uma Nuvem para Winterborn, da Lisa Kleypas, a minha diva soberana, porque eu adoro a Lisa Kleypas, gente. Vocês sabem que me acompanha no blog Leituras da Mari, ou no blog Romance de Época e Vida, nas nossas redes sociais, sabe que a Lisa Kleypas é simplesmente a minha autora de romance de época favorita. Porque eu adoro como essa autora cria personagens, eu adoro como ela ambienta as histórias, e eu adoro tudo que ela cria, né? A sensualidade que ela traz nos livros, enfim. E esse livro aqui não poderia ser diferente. Na realidade, eu tinha gostado muito do primeiro livro, só que não tinha sido aquela coisa, assim, eu não tinha amado completamente. Eu tinha umas ressalvas, eu gostei, mas eu tinha umas ressalvas. Porque eu adorei toda a trama criada, adorei todos os personagens, só que eu não gostei muito do casal junto, sabe? Eles, as pessoas, o casal, os protagonistas, separados são ótimos, mas juntos eu não achei que eles tinham uma química muito grande, assim. Não me convenceram tanto. Mas do resto eu tinha adorado a história. E assim, dentro do primeiro livro a gente tem um sub-romance, que é o romance do Winterborn e da Ellie, que começa a florescer lá naquele livro, né? E quem lê o primeiro livro sabe que o Winterborn acaba pedindo a mão dela, da Ellen, a protagonista aqui deste livro, em noivado. Então eles ficam noivos, só que eles acabam se desentendendo no final do livro, e acaba acontecendo umas tretas, enfim. Porque a Ellie é uma mocinha, assim, super tímida, que foi criada no interior, não tem muito contato com pessoas que não sejam da família, e o Winterborn é aquele cara, tipo, super mais atirado, super fogoso, irlandês de sangue quente, enfim. E ele acaba meio que assustando a mocinha no primeiro beijo deles. E ela acaba meio que ficando meio que assustada com ele, enfim. E nisso acaba gerando essa treta toda. E ele acaba rompendo o noivado e a coisa acaba se desenrolando, enfim. E nesse livro aqui, nós vamos acompanhar a reconciliação deles, por assim dizer, né? A Ellen, ela gostava do Winterborn e queria ter uma relação com ele. Só que ela queria que ele desse tempo pra ela acostumar, assim, a sedução dele, pra ela acostumar, assim, essas coisas da vida de namorados, enfim. Porque ela nunca conviveu com isso. Era o primeiro relacionamento que ela tinha. Tudo era muito novo pra ela, era uma pessoa muito inocente, enfim. E então ela acaba indo propor para o Winterborn reconciliação, né? Voltar com o noivado, que ela gostava muito dele, ela queria ficar com ele de fato. E o Winterborn, como não é besta nem nada, ele fala, então, a gente pode voltar sim, porque ele gostava dela também, né?
Ele tinha verdadeira fascinação por ela na realidade. Então ele fala, então a gente pode voltar sim, mas primeiro você tem que dormir comigo. E ela topa e tipo, os dois têm a primeira noite deles, que é uma coisa muito linda, é uma cena muito bem descrita e uma das melhores cenas, as cenas mais lindas assim desse livro. E esse livro é bastante sensual, gente, assim, no sentido de sensualidade, não é um livro hot, que tem aquela coisa hot, aquela pegada hot, forte, não. É um livro sensual, como todos os livros da Lisa Kleypas. A escrita dela é bastante sensual e é o tipo de história que eu adoro acompanhar. E assim, a trama vai se desenrolando e ao longo da trama vai surgindo algumas complicações para o relacionamento deles. Mas de um modo geral, gente, esse livro é muito fofo, esse livro é muito gostosinho. Foi com certeza um 5 estrelas e favoritado. Eu amei fazer essa leitura, eu recomendo demais pra vocês. Se vocês ainda não leram, tem que ler, gente, tem que ler. É muito gostosa essa história. Não tem como não amar o Winterbourne, gente. O Winterbourne é aquele mocinho assim que a gente suspira na vida, sabe? Aquele mocinho que a gente quer pra vida, mas a gente não pode. Porque ele é um irlandês, assim, com sotaque, aquele sotaque sexy. Ele é aquele tipo homão da porra mesmo, sabe? Sotaque sexy, irlandês de sangue quente, sensual, enfim. Adoro. Aí depois eu assisti aquele filme Pra Todos os Garotos que eu já amei, que foi lançado, eu assisti no mesmo dia em que foi lançado na Netflix. E eu fiquei super, super, super curiosa pra conhecer os livros, né? Então eu acabei lendo no Kindle o primeiro volume, que é Para Todos os Garotos que eu já amei. E, gente, sensacional. É um livrinho super fofo. É uma história, assim, bem adolescentezinha, assim, tá descobrindo os primeiros amores, enfim. E eu adoro esse tipo de histórias, bem fofinha, assim, cheia de clichê, sensacional. E a Lara Jean é uma personagem cativante. É uma personagem que eu acho que é muito parecida comigo. A personalidade dela é muito parecida com a minha. Pelo menos na adolescência eu era mais ou menos assim, com uma personalidade parecida com a dela. Então rolou super uma identificação com toda essa trama que aconteceu. E assim, eu li esse livro em um dia, e nos dias seguintes já tava pegando o segundo volume da trilogia pra ler, e me apaixonando, e enfim. E eu peguei o terceiro também, mas eu não consegui terminar a tempo em agosto, né? Vou ver se eu consigo terminar esse mês. Então, eu me apaixonei por essa trilogia da Lara Jean. Com certeza foi uma dos meus romances young adults favoritos, assim. Recomendo demais. Se vocês ainda não leram, vão ler. Se vocês ainda não assistiram o filme, vai assistir. O filme tá razoavelmente fiel ao livro e eu gostei bastante. Foi o que me levou a querer ler as histórias, porque eu tenho essa coisa, né, de assistir o filme primeiro e se eu gostar do filme, eu vou ler os livros. Geralmente as pessoas leem os livros primeiro para depois assistir o filme. Eu sou diferente. Então eu li os 2 livrinhos da trilogia da Lara Jean, tipo, em piscar de olhos, e foi muito amorzinho esses livrinhos. E depois, outra leitura que eu concluí foi essa daqui, De Volte para Mim. Na realidade, eu já tinha começado a ler esse livro no mês de julho, que foi quando chegou que eu comprei na pré-venda, né? Só que eu demorei um pouco para ler essa história. Esse livro aqui, pra quem não sabe, é o livro da Paula Alexandra, outra blogueira que eu amo muito, que eu acompanho os vídeos e que ela fala muito de romance de época e, tipo, eu adoro essa guria, eu adoro ver essa guria falando, com tanta paixão sobre os livros e com certeza eu iria amar o livro dela e que foi o que aconteceu, né? Eu amei o livro dela. Aqui nesse livro nós temos uma trama bem elaborada em que a protagonista sempre teve cercada do amor familiar, ela tinha a mãe, o pai, a irmã, e, tipo, sempre foi uma família muito unida. E a mãe dela, em todas as oportunidades, contava os causos que ela viveu lá na Escócia, porque a mãe dela é escocesa, contava um pouco mais sobre a tradição, sobre a família escocesa dela lá. E a Brianna e a sua irmã Malvina sempre cresceram tendo contato assim com a cultura escocesa e desenvolveram esse amor incondicional pela Escócia, principalmente a Brianna, né? E a Brianna sonha em conhecer a Escócia, em viver tudo que a mãe dela viveu, enfim. E as coisas acabam se desenrolando e num dado momento ela acaba acontecendo uma situação e ela acaba fugindo de casa e indo para a Escócia. E lá ela passa mais de 10 anos, né? Até que ela retorna para a Inglaterra, né? Para os seus familiares, porque a mãe dela está sofrendo de uma doença degenerativa. E quando a Brianna chega, é muito impactante, sabe? Porque ela vê a mãe dela sempre foi saudável, sempre aquela mulher que contava as histórias pra ela, a heroína da vida dela, tipo, debilitada na cama, então é um choque muito grande pra ela, e ela tem que se acostumar a todas essas situações, a tudo que mudou ali desde a partida dela, as pessoas que ela deixou, as pessoas que ela abandonou, digamos assim,
a tudo que ela deixou para trás, e ela tem que reconquistar a confiança de todo mundo novamente. E é um livro, assim, gente, que envolve muitos sentimentos. É um livro muito bem descrito. A escrita da Paola está impecável, gente, simplesmente impecável. Muitas autoras, tipo, de renome já internacionais, esse tipo de coisa, não consegue ter uma escrita tão maravilhosa quanto a da Paola, que a gente consegue mergulhar e sentir todas as emoções que os personagens estavam sentindo. E eu demorei um pouco para ler esse livro justamente por causa disso, porque são muitas emoções. A Paola descreve assim essas emoções com riqueza de detalhe, a gente se sente na pele dos personagens, e eu me sentia angustiada em alguns momentos, eu tinha que parar a leitura. Não que a história seja realmente angustiante, mas a carga dramática, a carga de sentimentos das personagens, principalmente da Brianna, é muito profunda e, tipo, eu não conseguia avançar na história, tipo, fluidamente. Quando você pega um romance super fluido que você lê rapidão. Não que a escrita da Paola não seja fluida, muito pelo contrário, é muito fluida, só que acontece que essa descrição de sentimentos acaba que me envolvendo muito e eu acabo que não tendo que abandonar a história pra pegar uma coisa mais leve. Esse aqui é um romance de época diferente de tudo que eu já li. Primeiramente, ele é em primeira pessoa. Eu tenho dificuldade, eu confesso, eu tenho muita dificuldade de ler livros em primeira pessoa. Geralmente eu não gosto de ler livros em primeira pessoa, principalmente romances de época, porque eu acho que, sei lá, eu leio tanto romance de época, li tanto romance de época na minha vida, e a maioria dos romances de época, todos, pra não dizer todos, né, são em terceira pessoa. Então, você pegar uma trama de romance de época em primeira pessoa, pra mim foi um pouco difícil, pra mim foi um pouco complicado. Mas enfim, e eu sofri um pouco de resistência pra me acostumar, assim, com esse tipo de escrita. Porque também, gente, esse tipo de escrita acaba fazendo com que a gente aproxime-se mais, sinta mais na pele dos personagens. Acaba mexendo mais com os sentimentos da gente. Então eu demorei um pouco mais pra fazer essa leitura, gente, mas foi um livro, assim, que no final valeu super a pena, super sensacional, uma história assim arrebatadora. Todo o foco vai para a Brianna. O Desmond é o mocinho aqui dessa história, é o par romântico dela, mas ele não tem muito destaque. Tem alguns capítulos que é sobre o ponto de vista dele, que narram a história sobre o ponto de vista dele, mas a estrela aqui do livro é a Brianna e todo o drama que ela está vivendo. E não tem como não torcer para esse casal, gente. Que amor, que romance lindo. Sensacional, gente. Se vocês estão a fim de ler uma história linda, assim, arrebatadora, se joga em Volte Para Mim. Se vocês estão a fim de sofrer um pouco também, se joga em Volte Para Mim. Enfim, adorei fazer essa leitura. Foi uma leitura que valeu super a pena. E nesses últimos meses eu tenho tido essa sorte de ler histórias que realmente mexem comigo, histórias que realmente são maravilhosas. Então, super recomendo pra vocês esses 6 livrinhos que eu li. E é isso. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!